meu Pai. Oh, Espírito Santo. Só o Senhor para nos conceder tamanha graça da adoração a Ti, do louvor a Ti. Aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras
E outro. Só vou ler uma passagem aqui, no livro de Salmos, bem rápido. É o Salmos 37, número 5 diz assim: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol no meio-dia. Eu sei que o Senhor, Ele não fecha os olhos por nós. E a mão dele não está fechada. Ele está com as mãos dele erguidas, abertas para nos abençoar. Ele ouve, ele enxuga cada lágrima que sai dentro de nós. Ele sabe quando nós nos sentimos humilhados, quando nós nos sentimos exaustos. Ele está conosco a cada segundo da nossa vida. E a única coisa que ele pede é: confia em mim. E às vezes parece ser tão difícil, ser tão distante. Mas a palavra de Deus fala que é só confiar. Só precisamos confiar e descansar. Porque o mais difícil é descansar. Ainda mais nos tempos de hoje. Mas que nessa noite possamos descansar nos pés do Senhor, no altar do Senhor. Entra na tenda e fala com Ele. Fecha a porta do seu quarto e fale com Ele. Porque o Pai está de ouvidos atentos para ouvir o meu e o seu clamor, a minha e a sua oração. Porque Deus, Ele é lindo. Os anjos estão guiando o nosso favor. O Espírito Santo está aqui, ó, juntinho de nós. Eu creio muito nessa palavra. Glória a Deus. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, mas embaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em
minha oportunidade. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria dar uma oportunidade aqui também para a nossa irmã Diaconisa Clécia, para nos trazer uma salvação nesta noite, amém? Glória a Deus. Tipo, sabe aquele homem carregando? Eu vou chegar lá. Chegou, tá vendo? Cheguei. Nossa, que bom. Que bom que aí na dificuldade a gente consegue mostrar mais, colocar mais força e dizer: Senhor, eu chego, Senhor, eu te quero, Senhor é o Senhor, Senhor é o Senhor, sabe? E é muito bom. Eu estava vendo, quando eu cheguei, eu vi o carro aqui estacionado de vocês, né? Eu falei assim: eita, a Yara e Marcela é pior de igreja, viu? Meu Deus do céu. Mas que bom, né, mulher? Deus é bom demais. Glória a Deus. E a gente gosta, né, pastor? Ó, eu vou ler Salmo 118. O pastor já orou e já falou, mas eu vou ler para testificar mais uma vez. Glória a Deus. E nos firmar mais uma vez e nos dar força mais uma vez. Antes diz assim, 118. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, Sim, Deus. porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, ó Israel, que a sua benignidade é para sempre. Aí você vai lá no versículo 8, ele diz: é melhor, olha o conselho, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Glória a Deus. Você vai lá no 14, ele diz, o salmista está dizendo: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Aleluia. porque Ele me salvou. Ele fecha esse salmo dizendo: tu és o meu Deus e eu te louvarei, tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Glória a Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus. Deus é bom e a benignidade dele dura para sempre. E nós só temos algo que agradecer ao Senhor Sim, em Senhor. todo tempo. Seja na alegria, seja na tristeza, em todo tempo da sua vida. Sabe aquela coisa que você vê, você fala assim: Senhor, mas o Senhor é bom, meu Deus, mas eu estou passando por isso? Como que o Senhor é bom? Como que eu posso ver? Então, acredite e confie na palavra do Senhor. Porque se ela está dizendo que o Senhor é bom, Ele é bom. Se a palavra do Senhor está afirmando, Ele é bom. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Amém? Obrigada pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, né, irmãos? Ele tem cuidado de nós, Ele tem velado pelas nossas almas e Ele tem nos abençoado. Quero abrir também a oportunidade para o Marcelo louvar a Deus com ele. Amém? Cadê o pedestal? Meus irmãos, da paz do Senhor. Amém. Faz um tempo que eu não canto. Ver se eu consigo. Uma canção daqui no Salmo 23. Que diz assim:
Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitado em paz em verdes pastos, e guia-me pra junto à água tranquila. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitado em paz em verdes pastos, e guia-me pra junto à água tranquila. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Ele é a nossa providência, amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês o texto da palavra do Senhor, livro de Atos dos Apóstolos. Eu acho que é um dos textos mais conhecidos do livro de Atos, mas Deus colocou no meu coração falar um pouco sobre esse encontro aqui que esse homem teve com Deus, que mudou radicalmente a sua história. Glória a Deus. Eu venho ministrando aqui para os irmãos alguns encontros, que mudaram a vida das pessoas e as afetaram positivamente. E esse aqui é um deles, que traz para nós algumas lições muito interessantes e importantes. Atos capítulo 9, a partir do versículo de número 1. O título aqui na minha Bíblia diz assim, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Eu olhando assim para essa passagem bíblica, eu vejo que muitos de nós já fomos um Saulo da vida, Nós vivíamos uma vida achando que estávamos certos e como nós estávamos errados. Mas um dia, em um lugar que não foi o caminho de Damasco, mas todos nós temos o nosso caminho de Damasco, nós tivemos um encontro pessoal com Jesus que foi transformador, que mudou a nossa realidade. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco,
subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Amém? Pai, nós lemos a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E mais uma vez nós pedimos que o Senhor nos dê inspiração para transmitir uma mensagem do Teu coração para o coração da Tua igreja. Que não só aqueles que estão aqui, Pai, mas aqueles que nos acompanham por esta live, ou que nos acompanharão em outro momento através da gravação deste vídeo, Pai, sejam tocados, abençoados e transformados pelo poder da Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra é viva, eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. E como o escritor da carta aos Hebreus disse, Pai, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e ela vai até a divisão do espírito e da alma do homem, Senhor. Fala conosco nesta noite, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto de Atos capítulo 9, ele está no mesmo contexto do capítulo 7, quando acontece o martírio de Estevão, e também no capítulo 8, quando os discípulos de Jesus, uma grande parte deles, com exceção da liderança da igreja, é dispersa de Jerusalém para outros pontos da terra, em especial a Samaria, onde retrata no capítulo de número 8, onde eles fogem da perseguição religiosa que se levantou contra eles, a partir do momento que o Sinédrio, que eram os 72 grandes líderes de Israel, no tocante à religião, começaram a perseguir a igreja, porque viam nela uma ameaça para a sua própria religião. Nós sabemos que a maioria das guerras no mundo, muitas delas foram motivadas por anseios religiosos. E aqui nós vemos o povo de Deus sendo praticamente expulso de Jerusalém, sendo perseguidos até a morte, como foi o caso de Estevão, por causa de proclamar simplesmente o nome de Jesus. E por que eu digo que esse texto tem uma continuação? Porque no capítulo 7, quando Estevão é apedrejado, o jovem que estava liderando aquele apedrejamento era Saulo. As pessoas aqui dizem, o escritor da carta aos Hebreus, Lucas, o escritor,
do Evangelho segundo escreveu Lucas, e também do livro de Atos, que é a segunda parte do tratado que ele escreveu para uma pessoa chamada Teófilo, ele diz que as roupas daqueles que estavam, porque quando eles iam apedrejar alguém, eles tiravam a túnica, né, que era aquela capa maior, para pegar melhor as pedras para matar o outro. E eles depositaram aquelas roupas nos pés de um jovem chamado Saulo. Tudo leva a crer que ele estava liderando aquele apedrejamento, aquele assassinato daquele homem de Deus, simplesmente porque tinha proclamado o nome de Cristo. E eu fico pensando, né, o quanto que essa imagem de Estevão sendo apedrejado não contribuiu para a conversão de Saulo. Porque enquanto eles estavam jogando pedras sobre ele, aquele homem, em vez de amaldiçoar aqueles que estavam lhe assassinando, ele orava por eles. E a semelhança de Jesus, a Bíblia fala que ele dizia assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aquilo com certeza deve ter gerado um impacto no coração daquele que se tornaria o grande apóstolo Paulo. E aqui no capítulo 9, ainda imbuído daquele mesmo sentimento de fazer justiça em nome de Deus, porque Paulo não era motivado simplesmente por ódio, ele era motivado por um sentimento religioso, onde ele achava que destruir a vida daquelas pessoas da outra religião, ele estaria fazendo um favor para Deus. Eu estava lendo a semana passada sobre as cruzadas, né? Quando a igreja cristã, católica, na época medieval, ela durante várias vezes ela foi até os outros países, naquilo que era chamado de cruzadas, tentando converter as pessoas na base da espada, né? E chegaram até tomar Jerusalém, daqueles que eram seguidores de Maomé, destruindo eles. Então era o entendimento errado das escrituras, a ponto de tirar a vida, de matar outra pessoa. E Paulo tinha esse sentimento. Só que Jesus também já tinha previsto isso. No capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu João, ele disse assim: chegará o tempo em que matar-vos-ão, pensando estar fazendo um favor para Deus. E era mais ou menos nesse sentimento que Saulo estava, quando ele pediu autorização para ele ir até a Síria, né, onde tinha a capital Damasco, para, com cartas de autorização, pegar os cristãos que ali estivessem e prendê-los e levá-los para Jerusalém, para que eles negassem o nome de Jesus. Mas, no entanto, quando ele está indo no caminho de Damasco, ele teve um encontro que transformou a sua vida. Eu acho que aqui fica a primeira lição para mim. Geralmente é assim: nós temos planos, nós temos projetos, nós pensamos no futuro, mas muitas vezes o futuro que Deus tem para nós é muito melhor do que aquele que mesmo nós queríamos, mesmo após planejar, mesmo após a gente projetar. Deus sempre, é o que disse Jeremias, né? Os planos de Deus são superiores aos nossos planos, e os pensamentos dele são melhores do que os nossos pensamentos. Então Saulo achava que estava fazendo uma coisa boa e ia para Damasco para perseguir os cristãos. Isso era a agenda dele, mas a agenda de Deus se sobrepôs à agenda dele, né? Então eu sempre digo isso para Deus. Uma vez eu estava me orientando com um pastor acerca da obra de Deus, né? Um pastor mais experiente, com a igreja maior, e ele disse assim: Pastor Davi, todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa para Deus, é importante a gente orar e falar: Senhor, será que a minha agenda está submissa à tua agenda? Né? Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e Deus não quer. E não é porque Deus não quer, é porque Ele sabe que Ele tem um plano melhor para nós. E sujeitar a nossa agenda à agenda de outra pessoa, mesmo sendo a de Deus, não é uma coisa muito gostosa de se fazer. Porque a gente gosta de planejar e executar aquilo que a gente planejou. E quando as coisas não saem do jeito que a gente gostaria, gera até um misto no nosso coração assim, de decepção, de frustração. Às vezes a gente se sente até incapaz, né? Porque aquilo que a gente planejou, porque o mundo prega muito isso, né? Se você tiver um objetivo claro, se você tiver metas claras, se você tiver passos claros, e você for extremamente obsessivo naquilo que você quer, você vai conseguir. Agora, quando nós aceitamos a Jesus, como eu falei aqui na última ministração, nós passamos a viver de acordo com o reino de Deus. E o reino de Deus é o governo de Deus. E no governo de Deus, quem determina as normas, as regras, as leis é Ele. Então, isso não é ruim. De cara, quando a gente não conhece a Cristo, isso pode parecer assim, muito incômodo para nós. Mas com o passar do tempo, você se sujeitar a alguém que conhece passado, presente e futuro de forma perfeita, demonstra ser uma coisa muito melhor do que a gente seguir simplesmente os nossos planos.
Eu conversava com a minha filha semana passada e eu me lembrei daquele provérbio, né, de Salomão, que diz assim: do coração do homem são as preparações, mas a resposta vem da boca de Deus. Então Saulo saiu achando que faria mais alguns reféns, de repente mais alguns mártires para o cristianismo, prenderia mais algumas pessoas, mas na agenda de Deus, que se sobrepôs à agenda dele, havia um projeto de transformação, havia um projeto de mudança, havia um plano que era muito melhor do que ele imaginava. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, né, que era o principal líder religioso daquela época do judaísmo, e pediu-lhe cartas para Damasco, que era a capital da Síria, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Naquela época, o evangelho não era considerado assim do jeito que é considerado hoje. Era considerado apenas mais uma seita do judaísmo. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Esse era o projeto dele. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Gente, como é bom quando nós somos iluminados pelo céu, né? Muitas das vezes, quando a luz do céu nos ilumina, a gente fica um pouco confuso. Ela tira um pouco a nossa direção que nós tínhamos previamente estabelecido. Mas depois que passa todo o processo, você fala: meu Deus, por que você não me iluminou antes? Né? E aqui ele diz assim, ó: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E eu percebo que é muito disso também. A gente ora, planeja, né? Projeta, mas subitamente Deus entra em cena e muda muitas das vezes a história. Por quê? Quando nós oramos, nós também pedimos isso. A gente diz: Senhor, meu plano é esse, mas estou colocando o pé da cruz, estou colocando aos seus pés. Se for da tua vontade, né, que se cumpra; se não, seja feita a sua vontade. Eu costumo dizer assim, quando a gente ora assim, nós fazemos duas coisas. Primeiro, nós consertamos tudo que nós oramos de errado, né? Porque às vezes a gente ora e ora errado. Quando você fala: seja feita a vontade de Deus, você consertou. E ao mesmo tempo você está dizendo para Deus assim: Senhor, eu tenho uma agenda, mas a minha agenda é submissa à tua agenda, porque eu sei que o Senhor é meu Pai e o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, isso aconteceu aqui com esse homem chamado Saulo. E quando veio esse resplendor, a Bíblia diz no versículo 4: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui tem outra coisa interessante: sempre que vem uma luz do céu, também vem uma voz nos direcionando. Vem uma voz muitas das vezes nos questionando. Porque muitas vezes o que muda o mundo não são as grandes respostas, são as grandes perguntas. Tem hora que Deus nos questiona, né? Tipo nos dizendo: é isso mesmo que você quer? É essa direção mesmo que você quer ir? Por quê? Porque quando a gente dá a abertura, porque o nosso Deus, quando Ele nos criou, lá Ele demonstra isso no Éden, e Ele demonstra isso antes do Éden, quando Ele cria os anjos. Ele deu aos seres que Ele criou o livre-arbítrio, a capacidade de tomar decisões, de até mesmo rejeitá-lo na sua vida. Mas Ele sempre mostrou: olha, vos criei para que sejam livres, mas não vos criei para que sejais independentes, né? Vocês precisam de mim. Lá no capítulo 15, quando Jesus comparou o Pai ao lavrador, Ele é uma videira e nós aos ramos, Ele disse assim: ó, sem mim nada podeis fazer. Porque Ele disse assim: todo aquele ramo, todo aquele galho que é cortado da videira, ele seca e morre. E Deus não quer isso para nós. Ele quer pegar a seiva dele, que é o Espírito Santo, e passar ela para nós, para que a gente tenha vida, e segundo diz a Bíblia em João 10:10, vida abundante, né? Então aqui, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: primeiro uma luz do céu, segundo uma voz, e a voz lhe questionou. Então Saulo responde, e ele disse: quem és, Senhor? Até aqui ele não sabia quem era Jesus. Até aqui ele conhecia simplesmente um grande líder religioso, que tinha liderado um grande movimento em Israel, que ele considerava como uma seita oposta à vontade de Deus. Mas aqui ele começa a conhecer a Jesus de forma pessoal. Eu sempre digo para os meus filhos: não basta vocês conhecerem o Jesus do Pai,
Vocês têm que conhecer o Jesus que é o teu Senhor, que é o teu pastor. Vocês precisam se relacionar com Ele, né? Para que vocês vejam também essa luz do sol, para que vocês também ouçam essa voz, porque Jesus ele quer se relacionar com a gente de forma pessoal. Então, quando o relacionamento começa a ser pessoal e não só religioso, tudo muda, porque vem luz, vem a voz, vem a direção, né? Vem muitas vezes a intervenção, como aconteceu aqui com Saulo, para mudar a nossa vida para melhor. Então, ele disse: quem é Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora, olha a mudança de comportamento. O homem que estava lá no versículo 1, respirando ameaças, e que os outros tremiam diante dele, após esse encontro com Jesus, quem treme é ele. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Que mudança, né? Que transformação, simplesmente através do encontro com Jesus. Então, o que nós precisamos compreender? O mesmo Jesus que transformou a vida de Saulo é o Deus que pode transformar a minha e a sua vida, né? Domingo eu estava aqui na escola bíblica dominical e eu ouvi na hora que o pastor Dorival disse que houve um momento na vida dele que ele precisou invocar o Senhor sobre a vida da sua casa, principalmente na vida do seu filho. Ele ia para o quarto e ele pedia para que o Senhor fizesse uma intervenção poderosa na vida daquele jovem. E essa intervenção mudou a vida dele. Mas por que ele fez isso? Porque lá atrás Deus já tinha intervido na história dele, tinha mudado a história dele. Nós só podemos compartilhar com outros aquilo que já aconteceu na nossa vida. Por que a gente fala que Jesus é tão bom? Porque nós já provamos, porque nós já experimentamos. Então, o que nós ensinamos para os outros? Não é uma teoria, é algo prático que Deus fez em nós. Então, quanto mais você vive esse relacionamento com Deus, mais você quer que outros façam isso também. Por que o apóstolo Paulo se tornou aquele grande apóstolo dos gentios? Porque ele teve um encontro transformador na sua vida. Por que a gente quer tanto que as pessoas queiram Jesus? Porque a gente sabe o quanto que ele é bom, né? Então, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade e te será dito o que te convém fazer. Então aqui tem duas coisas. Primeiro, aquilo que nós devemos fazer: levante-se. No processo da salvação, por mais que haja um livre-arbítrio, por mais que haja uma intervenção divina, sempre vai ter uma parte nossa. A parte de se levantar, de tomar atitude, de querer, de ir atrás, né? De desejar o Senhor. Porque o nosso Senhor é muito educado. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo, né? Então, aqui, esse levantar dele significava que ele estava reconhecendo Jesus aqui através desse encontro como o Senhor de sua vida, como seu Salvador. Então ele entra na cidade e lá lhe será dito o que convém fazer. Aí entra o outro lado desse texto aqui também. Sempre na nossa caminhada, Deus colocará pessoas para nos orientar, nos aconselhar, nos abençoar, nos dirigir, porque tem coisas que é para a gente fazer, tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisas também que é para outras pessoas nos ajudar a fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos e não via ninguém, e guiado pela mão o conduziram a Damasco. Aqui demonstra, irmãos, que ele ficou cego temporariamente. Então, muitas das vezes, para que a gente veja as coisas de Deus, a gente tem que ser cego para as coisas desse mundo. Porque quando a gente está com o olho muito aberto para as coisas desse mundo, a gente não consegue ver as coisas de Deus, né? Aquilo que é tão bom para nós, a gente não consegue enxergar. Eu conversava com a Daísa ontem, e ela falava sobre alguns amigos dela, que às vezes eles convidam para ela ir para algumas baladas, e ela fala que na hora que o convite é feito, e da forma que é pintado o quadro, o coração dela às vezes palpita de desejo de ir. Às vezes quando ela vê uma história deles, né, um status, de uma coisa que eles estão postando, aquele recorte daquele momento, parece algo muito prazeroso. Mas aí passa o sábado, passa o domingo e chega a segunda-feira, onde eles se reencontram. E quando eles começam a contar as histórias, ela fala: eu não quero isso para a minha vida, né? E muitas vezes é isso que Deus faz conosco. Deus fecha os nossos olhos para o mundo para mostrar para a gente o quanto que Ele tem de glorioso para as nossas vidas. Mas isso precisa desse encontro, precisa dessa transformação,
precisa desse caminhar com Jesus na direção que Ele nos dá. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão conduzira a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Aqui, quando ele teve encontro com Jesus, ele passa por um período de jejum e consagração, porque ele começa a ter sede de Deus, ele quer entender o que aconteceu com ele. Todos nós precisamos disso, de um momento para a gente refletir o que está acontecendo na nossa vida, o que aconteceu, o que pode acontecer logo depois da conversão. E mais para frente, em outros textos, ele chega a dizer que depois que ele se converteu, que o Senhor o salvou, que Deus o transformou, ele vai passar um período lá no deserto da Arábia, onde ele vai se aprofundar naquilo que ele aprendeu. Todos nós precisamos desse aprofundamento. Todos nós precisamos desse momento a sós, nós e Deus, Deus e nós, porque isso é transformador da nossa vida, É muito bom a gente estar com pessoas, mas nós também precisamos de momentos solitários com Deus. É muito bom fazer uma oração coletiva aqui na igreja, com a igreja cheia, mas é muito bom também nós termos o nosso quarto de guerra, onde nós vamos lá para o nosso cantinho, e lá é só você e Deus, Deus e você, eu e Deus, Deus e eu. Esses momentos são importantes para nós, e esse foi o primeiro que Paulo teve, mas ele teve ao longo da sua caminhada muitos outros, Jesus teve 40 dias no deserto lá, onde ele buscou o Senhor, onde ele foi tentado por Satanás, onde ele venceu o diabo e os anjos o serviram. Mas ele depois também teve muitos outros momentos a sós com Deus, de madrugada, orando no monte, porque eram momentos de revestimento espiritual, de conhecimento mais profundo com Deus. Todos nós precisamos disso. E Jesus recebia na madrugada, enchia o vaso e depois ia entregar para as multidões durante o dia. E eu percebo que quando nós ficamos por mais que a gente goste de pessoas, quando a gente fica muito tempo no meio de pessoas, então a gente se sente meio exaurido, A gente se sente meio esgotado, e aí a gente precisa novamente para o nosso particular, ficar um tempo em solidão, para a gente se restaurar, para depois novamente você ir para o meio das multidões. Então, nesses 3 dias, Deus ensinou isso para Paulo. Deus mostrou para ele quanto que era importante esses períodos onde a gente fecha os olhos para as coisas do mundo, abre os olhos para as coisas de Deus, é alimentado pelo Senhor, para depois você alimentar as outras pessoas. E aqui entra um outro quadro interessante. Quando Deus dá uma orientação para Paulo, Paulo obedece a orientação, mesmo sendo um novo convertido. Aí Deus vai de encontro a um homem chamado Ananias e também fala com ele. Só que quando Deus fala com ele, mesmo ele sendo já um obreiro antigo, um pastor das antigas, um pastor já tradicional, acostumado a ouvir a voz de Deus, aquilo é meio impactante para ele. Fala, como é que é a história? Eu tenho que ir lá na rua direita, lá em Damasco, para ministrar um camarada chamado Saulo, matador de crente? Não, conversa é essa, Senhor. Eu conheço a fama dele, Ou seja, Deus tem que convencer, um homem que já tinha várias experiências com ele, que ele precisava ir lá buscar aquele novo convertido. E Deus consegue convencê-lo. Por quê? Porque mesmo ele tendo certa resistência, ele também era um homem de Deus. Então, Deus aqui fala 2 vezes em visão. Primeiro, Deus fala com Ananias, dizendo para Ananias ir até a casa lá de ver Saulo, orar por ele, batizá-lo, para que ele pudesse ver. Mas Deus também dá a mesma visão, só que ao contrário, para Saulo. Quando Saulo está buscando a Deus, mesmo sendo novo convertido, Deus mostra para ele o que vai acontecer. Ele vê nitidamente, Porque eu falei, Deus fecha os olhos espirituais dele para mostrar algo espiritual. E nesse algo espiritual, Deus mostra Ananias entrando na casa dele, orando por ele e ele vendo, Então, Deus é tremendo, irmãos. E aqui diz que depois de tudo aquilo que Deus falou, com Ananias, Ananias obedece. E o argumento que Deus usou está no versículo 15. Olha que argumento forte. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui Deus já mostra para ele qual é a missão dele. Fala, a missão de Saulo não vai ser só com o povo aqui embaixo. Vou levar ele para ministrar para grandes lideranças.
E eu quero te envolver nesse trabalho de salvação deste homem. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Eu não tenho dúvida que quando Ananias se aproxima de Saulo, após orar por ele, após batizá-lo, após ver ele ser liberto daquela sequeira que ele estava vivendo, ele fala para ele do projeto que Deus tinha na vida de Saulo, né? Fala, você vai ser um homem, você é um homem escolhido por Deus, você vai levar o nome do Senhor diante dos gentios, o seu foco não será os judeus, seu foco será os gentios, aqueles que não são judeus, e você vai pregar para reis, você vai pregar para muitos líderes, e isso se comprova na vida dele. Isso aqui me mostra outra coisa também, irmãos. Nós somos, como diz o Tiago Brunet, construtores de destino na vida das pessoas. Tem pessoas que chegam na nossa vida, na cabeça deles só tem coisa negativa, na cabeça deles só tem uma visão distorcida da vida, e você vai ser usado por Deus para declarar na vida dele coisas que Deus quer acerca daquela vida, que vai mudar a história dele, porque a Bíblia fala que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, ela prospera naquilo para a qual o Senhor envia. Isso pode ser através de uma música, isso pode ser através de uma pregação, isso pode ser através de uma conversa, isso pode ser através até mesmo de um aconselhamento. Aquilo que Deus coloca no seu coração, que você ministra, seja orando, cantando ou pregando, muda destinos, muda a realidade, transforma pessoas. Porque em Marcos capítulo 4, Jesus comparou a palavra dele com uma semente, que nós lançamos em terras ruins, mas também em terras boas, né? E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E com certeza ele disse, olha, o seu ministério vai ser espinhoso, né? O que ele demonstra aqui? Que muitas vezes servir a Deus não é uma tarefa fácil, é uma tarefa espinhosa. E se nós formos olhar para os espinhos, a gente desiste, a gente desanima. Versículo 17. E Ananias foi, né? Então é aqui que deve estar a nossa ênfase. Deus falou com Paulo, e Paulo entrou na cidade. Deus falou com Ananias, e mesmo assim, titubeante, e mesmo assim, sabendo da fama de Paulo, ele acreditou na palavra de Deus, e ele foi. E Deus quer também que tanto você como eu, que a gente vá, porque Deus vai usar a gente para mudar a vida de outras pessoas. E quando ele entra lá, ele já estava tão convencido do que Deus disse, que ele chega lá chamando Saulo de irmão. Na conversa que ele teve com Jesus, ele falou que ele era um grande perseguidor do povo de Deus, mas Deus o convenceu. Ele deixou-se convencer pelo argumento do Senhor. Então quando ele entra lá na casa onde Saulo está, no versículo 17, ele chega lá e diz assim, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e não só isso, seja cheio do Espírito Santo. O que Deus quer? Tirar aquilo que está em você, para entregar para outras pessoas. E qual que é a conclusão disso? Versículo 18, quando ambos obedecem aquilo que Deus direcionou, ao resultado, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Esse é o projeto de Deus, né? A agenda dele, quando ela se sobrepõe à nossa, os milagres acontecem, né? Então, que a gente tenha um projeto sim, que a gente tenha plano sim, que a gente projete o futuro, mas que a gente pense sempre, Senhor, seja feita não a minha, mas a tua vontade, que a tua agenda se sobreponha à minha. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos pedir isso para o Senhor, que Ele nos ajude a ser essas pessoas que vê o esplendor do céu, que ouve a voz, mas principalmente que coloca em prática aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Amém? Pai querido, Deus amado, quero aqui nesse momento te agradecer, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que ainda fala de voz audível, fala através de visões, fala através da pregação da palavra, fala através do aconselhamento de alguém, fala através, meu Deus, do relacionamento que nós mantemos com alguém que serve ao Senhor. Ó Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ministra ao nosso coração o teu querer e a tua vontade, e que a nossa agenda, Pai, esteja sujeita à tua agenda,
e que os nossos planos, Senhor, estejam sujeitos aos teus planos, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós sempre é melhor do que aquilo que nós planejamos para nós mesmos. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nós pensamos, segundo o poder que nós opera. Assim eu agradeço a Ti, Pai, por ter falado aos nossos corações. Vá de encontro àqueles que nos ouviram ou nos ouvirão através desta live depois, Senhor, no momento aonde estiver este vídeo gravado. Ministra o coração dos irmãos que aqui também estão, ó Pai, porque nós precisamos cada vez mais ouvir a Tua voz e colocá-la em prática nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai, é o que nós te agradecemos nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica às 9 horas. Convidamos os irmãos para vir participar. E no domingo às 18 horas, culto da família, culto com as mulheres. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos